Bom dia, boa tarde, boa noite, família. Espero que todos aqueles que abrem este vídeo que vos encontrem em bom estado de saúde, boa disposição e felicidade dentro dos vossos corações. Que a gente está combatendo coronavírus. No meu entender que a gente lá vai chegar e que Deus abençoe a todos nós. Obrigado. Sempre como digo, meus irmãos, antes de conversar com vocês, o que é que eu faço? Vou primeiro ter com sabedoria, né? Sabedoria, bom dia. Ele diz, bom dia, miúdo, como é que estás? Eu sempre respondo, está tudo bem. Está tudo bem, patrão. Como é que é? Como é que vai os vídeos? Sabedoria disse, menino, estás indo? Estou indo. Quando me dão uma resposta boa, não imaginas a minha disposição. Disse, muito obrigado. Então, o que é que eu vou fazer? Continua. Disse, os meus irmãos, como é que é? Deus ainda não tem ninguém aí para falar qualquer coisa, comentar. As pessoas só estão a guardar tudo dentro do coração. Ele disse, tu sabes como é que é. Eu sempre te disse, continua, vais para frente. Eu disse, thank you very much. Obrigado. Então, disse que é para continuar a sabedoria. Me deu, então, essas forças de eu continuar esses dias aqui. Também como estava a fazer muitos resets no internet, não tenho tempo. Estive nos trabalhos também que tinha que fazer, família. Vou te dizer uma coisa, para vir aqui falar no vídeo exige muito, como é que se diz? Muito tempo consuming. Não é só chegar a meter ali o vídeo, tem que exigir mesmo tempo e muito tempo, pronto. Tem sido a little bit difficult to me. Por isso os vídeos têm que chegar um bocadinho atrasado em vocês e também muitos não subscrevem, mas pronto, a gente tem que continuar. Então eu disse, hoje mais ou menos vou dizer o quê? Vamos falar mais um bocadinho de... Vamos continuar só a acabar naquele sítio onde eu não acabei, através do vestuário, né? Depois do vestuário, quando sair mais ou menos do vestuário, vamos tentar falar também o verdadeiro Jesus que nós não conhecemos. O verdadeiro Jesus que nós não conhecemos. Escrevam, listen carefully. Vocês têm que estar muito atenciosos. Como eu digo, a sabedoria me diz, você chega ali, bang, bota nos gás, salva-se quem puder, voa quem tiver asas. Aceita aquele que quiser. Os vídeos ficarão ali. Isso é YouTube. Vão ficar ali. Hoje muita gente não vê, mas talvez os nossos miúdos no futuro vão falar dela. Ali se calhar eu já nem vou estar nesse mundo, né? Depois os putos vão falar, vão dizendo. Por isso eu mesmo, quando quiser falar, e essa força que me deu, tenho gostado muito de metê-los nos vídeos. Às vezes, enquanto vou me ver também eu sozinho, para ver os meus erros, e vou perguntar da sabedoria. A sabedoria me dá quais são os tópicos. Os tópicos para poder levar para frente. E eu vejo aí, bang, para vocês. Pronto, vamos ser um bocadinho mais rápido. Como eu estava a falar do quê? Do vestuário. Você sabe, ninguém sabe na realidade a proibição se era o princípio general destinado pelos abusadores e dos ansietistas hebreus, não é? Os hebreus são judaicos, os judeus. Quando eu falo hebreu, eles tinham nomes, hebreus, judaicos, jeuístas, o que nós chamamos o pessoal de Israel, da maneira que eles vestiam-se. E eles tinham que praticar quando iam rezar, tinham que covar, tinham que esconder as cabeças. E quando eles andam na rua, não andam assim de cabeça só para fora ou metem umas perucas. Então, quando eles iam à igreja, mas os pagões faziam o contrário. Os pagões faziam o contrário, iam rezar cabeça para fora, tranças, brincos, essas coisas todas. E aquilo. Então, os filhos do hebreu, os donos da Bíblia, não eram contentes com isso. Eles faziam o contrário. Eles, quando chegavam a rezar, não levavam brincos, não levavam cabeça e não misturavam roupa de algodão e roupa dos animais. Que eu falei daquelas camisolas de lã e algodão. Não há nada de mistura. Quando se vestir, se é do algodão, é só do algodão.
Se é dos animais, que vem nos animais, naqueles que vêm no, como é que se diz, nas ovelhas, daquele das ovelhas que fazem as camisolas que a gente põe do frio, é só aquilo, não há nada de mistura que eles faziam para rezar. E ao mesmo tempo eles ensinavam os miúdos, os filhos, que é para poderem crescer com a mesma, como quando se fala história, para crescer com a mesma história. Então, e como todos sabem que a beleza está dentro, não está por fora. Se vai no Gênesis 1:27, também vai te dizer, no Gênesis 1:27. Pronto, ali mais ou menos podemos ver que alguns cristãos pensam que esse verbo próprio mulher de vestir as calças na igreja, porque as calças são vestidas pelos homens. Mas se nós vemos na luz da similaridade, naquela altura, nem calças existiam. E as mulheres, os homens todos vestiam aqueles roupões compridos, guardar tudo, não mostrar nada. Não é você chegar na igreja, você está ali sentado à frente, toda sexy, e eu que estou atrás aqui começar a pensar em ti em vez de ouvir o que o pastor está a dizer. E as pessoas que vão pensando assim, é pecado. E as pessoas que se vestem assim para poder seduzir os outros, também é pecado. Então ali nós temos que olhar muito para as mulheres, hein? Temos que olhar muito, e nós homens como se vestir. Não é só nós as mulheres, porque somos adultos, os nossos filhos. Como estamos a lhes ensinar os nossos filhos. Antes de você ir para a igreja, sair de casa com o teu filho também, tem que olhar para os filhos, como é que estão a se vestir, não é? Você se não olhar, é problema. Então, isto ali tudo a gente tem que ter em conta. De novo, ninguém tem a certeza, porque você se vai no livro de Deuteronômio 22:11, vai te dizer que ali não se misturavam as roupas. Quando vestia é do algodão, não é vestir algodão e linho, tudo ali, e vai na igreja. Epa, isso aí está errado, se nós queremos nos chamar de cristos ou cristãos. Porque tudo que eu, como digo sempre, tudo que a gente procura está na Bíblia. E a Bíblia nos diz a realidade. Se a gente não for ler as Bíblias, então não vamos compreender nada. Não está a dizer, pá, pronto, as mulheres hoje em dia pensam que não, o mundo está desenvolvido e a gente tem que se vestir como a gente quiser, mas modestamente. Não me meter colãs e calções na igreja. Você está aí na igreja já muito sexy, até o pastor fica distraído, começa a esquecer ele próprio. Isto não é muito adequado, não é muito adequado. E o espírito, o bom da pessoa não é por fora, porque você vai na igreja toda vestida, toda pintada, é que você que vai passar ali no reino de Deus. Não. É o que está dentro de si, é que conta dentro. Não viste outra vez aí eu cheguei aqui confessar os pecados. Ainda nem acabei de confessar, porque muitos pensamentos vêm, mas vou continuando a confessar. É bom, às vezes, confessar você próprio, saber admitir. Confessar é admissão, não é? Quem admite, que estou errado. Quando você não admite, mano, você vai ali, como os outros vão na igreja, estão aí porque ontem já cometeu adultério, mas está aí na igreja, porque os outros estão a comer comunhão, ele também tem que comer, porque senão esses vão pensar que eu fiz mal e eu não quero que ninguém saiba. Mas o Deus não é burro, não é cão, vocês sabem. Eu sempre vos disse, no meu vídeo, vejam, eu não vou sair da Bíblia. Quando falar com vocês, posso dar um exemplo em today, no dia de hoje, mas tudo tem que ser baseado dentro da Bíblia, da Bíblia, que eu digo, ensinam-nos hoje, mas baseando-se na Bíblia. Isto é que é muito importante. Então ali, mais ou menos, talvez esse seja o caso que Jesus tinha desafiado o padrão do primeiro centúrio, onde o homem dominou a sociedade de tratar a mulher igual. Você vê, né? As mulheres tratadas iguais. E muitos... Paulo declarou todas as pessoas iguais na família do Senhor. Você, se for no Galatians 3:26, a partir do 26 até o 29, isso vai te explicar na Bíblia. Vocês têm que apontar às vezes os números que eu vejo ali. Quando não puder, repetem, vejam. Muitos estudantes da Bíblia acreditam, algumas mulheres na igreja tenham conduzido a sua liberdade muito longe e adoptaram o estilo ofensivo de vestuário. E os dirigentes da igreja são ansiosos de evitar qualquer escândalo nas igrejas. Esses
passagens servem para essas ações. Essas passagens demonstram que a real beleza não venha de fora, mas de dentro, e propriamente expressada com bons atos do que mostrar roupa e joalherias, brincos e ouros. Não nos diz nada, eu também era daquele, comprar roupa de marca, começar a ir lá na igreja se mostrar, mas chegou a altura que Deus me disse, não era isso. Não quer dizer que tem que se vestir mal, que tem que vestir, toda a gente chegamos bem e se sentimos bem quando nos vestimos bem, mas por dentro estás bem. E não é vestir para começar a diminuir os outros, sempre vos disse. Não diminui ninguém, todos somos iguais no mundo de Deus, não é? Thank you. Muito obrigado. E as suas letras para a igreja, no livro Coríntios, o Paulo, inúmeras perguntas do cristão Coríntios perguntaram-lhe, 7:1, envolvia próprio chapéus na igreja, porque do chapéu, porque normalmente lá os hebreus, eles usam chapéu, mas quando você chega no teu superior, eles tiram o chapéu. Por isso, quando vais no Senhor, na igreja, na casa do Senhor, que nós chamamos todos, tem que se tirar o chapéu. Todo homem que for aí começar a pregar a palavra de Deus com chapéu é um homem zero. Realmente tudo que você está a profetizar é uma desgraça. E qualquer mulher também que faz, que reza ou profetiza com a sua cabeça descoberta, é desgraça. Está na Bíblia. Vocês sabem. Estamos a falar da Bíblia. É desgraça. Então, se a gente, as nossas mulheres que vão com as cabeças descobertas, vão ali com os cheios de brincos e começam a profetizar, ficam em frente, começam a dar testemunhas, nós temos que tentar procurar voltar na Bíblia o que a gente é. Então, a gente é pagãos. Nós é que somos os pagãos. Estamos a fazer as coisas ao contrário do que a Bíblia nos diz. Então, pronto. Ali você vai ver também no Coríntios 11, 4, 7, onde você pode ver o que é que se fala. Uma mulher com a cabeça descoberta é como se fosse uma mulher careca. Como uma mulher não pode cortar cabelo, é muito bom ter aqueles lenços. Vocês se recordam? Os nossos avós, quando iam para a igreja, tinham sempre lenços, não meter brincos. Esses falam. Nos falavam, nós com a nossa teimosia, o mundo está a desenvolver, estamos a esquecer tudo. Ali, vou fechar essa folha. Eu acho que cada um entende. Se não entender, vão naqueles versos que eu vos dei da Bíblia e possa vos explicar mais. A cultura é considerada o símbolo do respeito. E você, para o homem tirar o seu na presença, para tirar o seu chapéu na presença do superior. Igualmente, o homem tem que tirar o chapéu quando vem a presença de Deus, rezar. Além disso, os pagãos tinham costume de cobrir as suas cabeças quando iam rezar, para evitar distração. Desculpa, acabei de comer agora. Rezavam evitar distração. Então, os cristãos tinham que tirar os chapéus para evitar qualquer ocasião com o paganismo, oposição, quase qualquer uma coisa assim, para ser sempre distinguidos. As mulheres judeus normalmente não usavam véus na reputável, mas os gregos e os romanos women did. Era o símbolo da sua modestidade, do respeito pelo seu marido. Para o corintiana, mulher corintiana, tirar a sua vela no lugar público poderia ser uma ofensa para o seu marido e afrontamento para os gregos, romanos, sociedade que nela viviam. Você vê? Ali eu chego, porque tem muito o que falar e as coisas não vão levar. Isso aqui tem que levar um bocadinho de tempo, porque a gente mesmo tem que falar o que o Deus, não estou a dizer Deus, a minha sabedoria me disse muito, que é para vos falar muito do verdadeiro Jesus que nós não conhecemos. Um único livro que pôde mudar as pessoas para sempre, o verdadeiro Jesus Cristo, que os cristãos não conhecem. Aí nunca existiu um livro que nos diga isso. Aí nunca existiu um livro que nos diga isso. Trazer os perspectivos de Deus
em plena linguagem. Isto é baseado inteiramente nas escrituras e sabe de facto da história. Ela examina a vida do ministério e ensinar de Jesus como nunca antes, excluiu a tradição popular, teoria e opinião habitual de aproximação da sua vida. Acho que muita gente entende. Quando não entender, tem que repetir o vídeo. Depois falamos, quando não se entende, tem que ir no dicionário, porque as palavras que eu estou a dizer são a linguagem corrente, a linguagem normal, e não é preciso ir para a universidade para entender o que eu estou a dizer. Yeah? Será que nós entendemos Jesus, a vida familiar, nós entendemos de Jesus, da vida familiar dele, social, environmental, e o primeiro santuário do mundo, o primeiro santuário, aqueles primeiros anos que dizem que Jesus viveu? Será que nós entendemos isso mesmo na realidade? Também como ele era os dois, Deus e homem, porque Jesus, se a Bíblia está a dizer que ele era dois em um, o homem e o Deus, será que nós sabemos disso? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer. É o que a sua vinda alcançou. E o que a sua vinda alcançou, a gente será que sabe disso? A proposição da sua volta triunfante, nós sabemos disso. Tudo aquilo vai nos pontos de interrogação. Vocês têm que tentar saber. Será que compreendemos daquelas longas horas da agonização que ele era ilegalmente arrestado, cansado e humilhado, torturado e sujeito do pior instrumento da execução inventado pelo homem, do pior instrumento da execução inventado pelo homem? Quando estou a falar, se são aqueles pregos, vocês às vezes não estão a entender. Vocês têm que entender o português. O português é para nós. Falamos porque somos independente, eu até não vejo qual é o caso que a gente comemora a independência, porque a gente continua a falar português. Eu não vou falar Kimbundo ou Kikongo. Nós ainda não somos independentes, pela minha sabedoria até hoje. Será que o compreendemos daquelas longas horas da agonização que ele era igualmente arrestado, cansado e humilhado, torturado e o sujeito do pior instrumento da execução inventado pelo homem? O que diremos do seu estrondo, choque, o Sátana, e como esse determinado do ultimato destino de todas as nações, e como essa batalha ainda, e como esse determinado do ultimato destino de todas as nações, e como é que essa batalha ainda é amarrado no verdadeiro evangelho? Será que isso mesmo, nós, quando vamos rezar Deus, quando falamos dele, de Jesus Cristo, a gente volta para pensar nessas coisas todas, onde ele passou, como é que ele foi torturado, e aqueles encontros que ele teve com Satanás, aquilo tudo passa pelas nossas cabeças. A única mensagem que Jesus trouxe, que pouca gente ouviu. A Bíblia fala de Jesus Cristo, mas também adverte de outro Jesus, praticamente impossível de acreditar. Você sabe que a Bíblia fala de Jesus Cristo, mas também adverte-nos, quer dizer, nos alerta do outro Jesus Cristo. E vocês sabem, por pouca todas as adorações, acreditar, por pouca todas as adorações erradas, como nós sabemos a diferença, como nós discernamos qual é o qual. Por pouco todas as adorações erradas, como é que a gente consegue discerná-los? Que qual é qual? Essa é verdade, essa é mentira. Será que nós conseguimos discerná-los? Nós próprios, eu e tu? Não estou a dizer que só você, eu e tu, together. Isto é muito importante de saber. Na profunda sabedoria do verdadeiro Jesus Cristo acerca de entrar na sua visão pela primeira vez, opinião alcança mundialmente de quem é e o que era Jesus Cristo. Quem e o que ele era. Muita gente, nós por acaso sabemos disso mesmo. Quem é o Jesus Cristo? Você agora pergunta-se, quando estás a ver o meu vídeo, stop ali, pergunta ainda a ti mesmo. Quem é o Jesus Cristo? O que ele era? Será que você consegue responder a essa pergunta?
Aleluia, se você conseguir responder, para você se chamar cristão, para você tratar o outro de pagano, para você falar que você sabe não é só ler muita Bíblia, mas às vezes as coisas é saber. Saber é muito importante. É mais importante do que só ler. Eu já te disse, você pode começar a ler e não entender. E aqueles que vêm ler um bocadinho conseguem decifrá-lo. Oh my God. Mas poucos discordam que ele para sempre mudou o curso da história e da civilização. Você sabe que Jesus, a existência de Jesus, a história de Jesus que está na Bíblia mudou para sempre o curso da história e da civilização de hoje? Você acredita? Eu não sei, mas eu acho que poucos acreditam. Não estou a dizer que todos. Poucos, não muito, poucos acreditam. No primeiro centenário, multidão e ouvintes seguiram e o acompanharam em toda a cidade que ele andava. Está na Bíblia, não é? Você sabe isso aí, parece que todos nós fomos ensinados isso. Nos primeiros centenários de Jesus, todo mundo sabe que eles acompanhavam, tinha 12 discípulos, ele andava sempre com os outros, onde falei da história da água, que os outros tinham medo, não acreditavam, isso tudo. Mas uma coisa que pouca gente sabe, talvez, que idade Jesus tinha quando começou a pregar. O que Jesus fazia? Então podemos ser mais rápido ali nesse contexto. Eu acho que Jesus começou a pregar quando tinha os seus 29 anos, quando começou a falar agora falar dos antepassados, quando ele começou a profetizar. Mas antes daquilo, o que Jesus era? Um judeu de nascença, judeu de religião, judeu de convivência, judeu de tudo. Jesus era, vocês sabem. E de profissão, o que ele era? Carpinteiro. Eu sou carpinteiro. Eu sou carpinteiro. Desde Portugal aprendi. Os meus amigos sabem. Mas não sou Jesus. Mentira. Não sou Jesus. Não. Eu só estou a dizer. Pronto, tinha profissão, né? Isso é uma coisa que... Com reverência dos poderosos milagres ele perfumou, e as palavras que disse, os demônios eram expulsados. Você sabe que todo mundo sabe, é da sabedoria de todos nós, que Jesus praticou muitos milagres. E ele expulsava o Satanás em segundos, dizia, eu sei! Satanás corria de todo lado para sempre. Vocês sabem disso. As pessoas eram ressuscitadas, comida era multiplicada e as pessoas doentes eram curadas. Se não vimos aquilo, se o pastor nunca nos ensinou, parece que mas desde pequeno nós soubemos disso. Porque, como sempre disse, muitos de nós não gostam de ler. Eu também não lia. Não sabia nada. Ia para a igreja só acompanhar os outros. Ia para a igreja, dentro da igreja já dedicava as gajas. A igreja só acabou, estou ali a falar já com a outra gaja. Como é que vamos ser? Funge. É o que eu fazia. Eu, não outra pessoa. Eu, Landucho. Fazia isso, meus irmãos. Cuidado. Acerca dos anos, milhares de livros, histórias, televisões, documentários, filmes e ainda novelas têm sido escritos e produzidos acerca de Jesus Cristo, e você sabe. Isso tudo. Tem via aí filmes de Jesus Cristo, novelas, não sei o que é, livros que falam de Jesus Cristo. Você sabe que isso aí tudo foram produzidos. Centenas de milhares de igrejas têm sido criados em seu nome. Milhões têm reclamado de ser o seu ministério. Bilhões têm professado ele, Deus e salvação. Bilhões professam Jesus é Deus e a salvação, e você sabe
Eu também fui ensinado. Hoje Jesus é conhecido no mundo inteiro. Qualquer parte do mundo onde você ir, se você falar de Jesus, mesmo na terra dos muçulmanos, vão te falar: oh, Jesus, já ouvimos falar, mas é o Messias. Eles chamam de outro nome, mesmo na Índia. Todo mundo conhece Jesus. Quem não conhece? O homem mais afamado do mundo. Jesus Cristo. Não é? Sinto um grande orgulho quando eu começo a conversar com vocês. Sinto-me feliz. Sinto-me feliz, mas é um bocadinho triste quando vejo que as pessoas não comentam até hoje, não conseguem falar, porque eu queria que vocês falassem. O mundo inteiro. Alguém professa que o cristão ateia outra religião. Muitos têm positivos comentários dele. Jesus, quem ele é. O que ele ensinou-nos. O seu nome também agita controvérsia e debate. O nome de Jesus, você sabe que aquilo puxa controversidade, desentendência e debate. Não é mau debater. Você tem que debater. Quando você não sabe, então o que é que tu faz? Tem que debater. E debate. Vocês sabem. Apesar da sua recognição, apesar de bilhões professarem e serem seus seguidores, apesar de toda a sabedoria circular através dele, o Jesus Cristo continua irreconhecido mesmo no cristianismo. Jesus Cristo continua, apesar da gente falar, cantar, professar. Mas será que a gente mesmo conhece ele verdadeiramente? Vocês têm que ver ali, têm que ver como é que isso é. Nós temos que perguntar, será possível a figura central da religião poderá ser irreconhecível a todos aqueles que professam ser os seus seguidores? Nós temos que nos perguntar, não é? Será possível a figura do central e da pessoa central da nossa religião poderá ser irreconhecível a todos aqueles que professam ser os seus seguidores? Se isto é o caso, então como isso aconteceu? São coisas que nós temos que tentar, podem vezes tentar saber. Se isso é o caso, as pessoas não reconhecem Deus, então como é que isso aconteceu? População, a visão da população. Como é que isso aconteceu? Com a população, que nós todos temos visão, sabedoria, como vocês dizem. Muitos têm acceptado sem mesmo perguntar o que eles ouviram, ler ou onde ensinado ao longo das suas vidas acerca do Cristo e os ensinamentos que ele trouxe a nós. Essas mesmas pessoas usualmente, vigorosamente defendem os seus crer ou acreditar enquanto sentindo não a necessidade de examinar provas de por que eles acreditam naquilo que eles fazem ou de considerar como eles chegaram a tal para acreditar. Será que nós fizemos aquilo entre nós? Nós acreditamos uma coisa, será que nós soubemos? Porque você, para acreditar numa coisa, você tem que o saber. Você não sabe como é que estás a acreditar. Você não sabe, você não procura, você não lê. Como é que você sabe? O pastor vem te dar um verso, você se limita nos versos do pastor. Fica horas e horas a rezar. Não é isto, Cristo. A próxima vou-vos dar aquele verso até que eu sei onde Jesus diz também rezar muito, repetir as mesmas palavras é pecado. Está na Bíblia. Não vou tirar nada out of the Bíblia. Vou buscar dentro das Bíblias e eu vou vos dando. Usualmente, vigorosamente defende os seus crer ou acredita enquanto sentindo não a necessidade de examinar. Você está a acreditar numa coisa sem saber, sem examinar, porque eles acreditam naquilo que fazem, consideram como eles chegaram a tal acreditar. A natureza humana segue a multidão. Isto é de natureza humana. Ele diz o quê? Os peixes vão onde a água corre, onde a corrente da água vai, onde os peixes vão como nós. Mas nós não podemos ser assim, como os peixes.
Aquele que segue o que é popular. A natureza humana segue aquilo que é popular. Esse tem sido de causa com virtualmente cada um de nós amplamente aceita os ensinos, tradição, práticos de convencional cristianismo. Poucos são conscientes ou ainda se preocupam que isto for tomado quase inteiramente de paganismo. Poucos são conscientes ou ainda se preocupam que isto foram tomado quase inteiramente do paganismo. Você está falando em nome de Jesus? Você conhece o Jesus? Você sabe quem ele é? Você está a aceitar o nome de Jesus e se comportar com seus actos de paganismo e você está a falar de Jesus? Costumes falsos de raciocínio humano e não da Bíblia. Muitos dos ensinos da cristandade não têm básicos bíblicos. De qualquer maneira, não tem muitos ensinos que nós vamos buscar na igreja não tem básico bíblico. Não quer dizer que eu estou a te falar que é para você deixar de ser cristão, mas eu estou a te dizer para você abrir o olho, porque eu tenho já o meu olho aberto. Eu sou cristão. Eu não sabia também, estava perdido. Mas você, será que ainda continuas perdido ou vais te perder até quando o mundo te levar? Isso é uma grande pergunta. Você não vai estar ali a pensar, mas o que é que ele é? Qual é a igreja dele? Não, a minha igreja eu vos falei no princípio. O que eu sou? Eu cresci, nasci cristão. O problema é que vocês sabem o que vocês estão a seguir. Ou só estão a seguir a água como os peixes vão na corrente d'água. Vocês só estão a seguir a corrente. Isso é uma pergunta que você tem que se fazer, pá. Tem que se fazer. Muitos dos ensinos da cristandade não têm básicos bíblicos. Muitos estão a ser ensinados naquilo que nem a Bíblia até nos diz. De qualquer maneira, e em muitos casos, Jesus, com mandamento, é exatamente da maneira oposta daquilo que vocês estão aí aprendendo, ou daquilo que vocês estão a praticar, daquilo que nós, quando eu falo, vocês estão a pensar que eu estou a me excluir, eu também incluído. Portanto, Jesus Cristo da Bíblia foi deixado fora da professor ou cristianismo, fora da profecia, quer dizer, de professar o cristianismo. Portanto, Jesus Cristo da Bíblia foi deixado fora do professamento de hoje. Desconhecido para o vasto de milhões da população, desconhecido, nós estamos a brincar com Jesus, nós mesmos. Deixa-me ser um bocadinho rápido. Escondido em nuvens do engano. Todos escondidos em nuvens do engano. Confusão, mentira, falsidades, comumente aceitas. Qual é a sua visão em Jesus? Qual é a sua visão em Jesus? Você diz. Qual é a sua visão? Diga-me. Se não querem subscrever, subscrevam. A gente vai ter que se debater. Isso vai ficar, são vídeos. Vocês não vejam hoje. Os nossos povos verão. Os nossos filhos verão. Qual é a vossa visão? Qual é a nossa visão? Em Jesus, qual é a imagem que o seu nome invoca em ti? Qual é a imagem que o nome de Jesus invoca em nós? Possivelmente, picturamos, possivelmente, você sabe, quando falar estou a perguntar qual é a visão de Jesus, vocês picturam, possivelmente, estás a ver, possivelmente picturamos fraco homem, cabelos longos, de aparência, doentinho, homem fluindo, roupão branco. Talvez pensamos, quando você está a tirar a imagem para ver Jesus, onde é que você lhe vê? Você vai buscar aquela imagem como é quando é que ele andava, de cabelos longos, outras mulheres dizem lindo, bonito. É a imagem que nós temos de Jesus. De roupão grande, aquele vestido branco, cabelos longos, é que você vê. É só aquilo que a gente vê.
o homem fluindo roupão branco dentro daquele roupão. Talvez pensamos em bebê Jesus, talvez Jesus quando era bebê. Tudo aquilo está na nossa memória. Quando te perguntar de Jesus, você vai responder isso. Bebê Jesus numa magendura, com três sensatos homens lhe darem presentes no 25 de dezembro, que vocês dizem, que vocês dizem, ou que diziam, 25 de dezembro é o dia do nascimento de Jesus. Quem que te disse? Oh my God. Talvez pensamos da figura com a tanga pendurado em uma cruz, com gotas de sangue escorrendo e lado, a coroa de espinhos de multidão perfurando a sua cabeça, espinhos, aquele chapéu que lhe deram cheio de espinhos, a lhe picar na cabeça. Não imaginas, eu ou tu nos metem numa coisa dessa. Talvez até qual é a imagem que você tem de Jesus, que só pensas no Jesus? Talvez é nos ovos da Páscoa, serviços diários, só quando estás na igreja é onde você pensa em Jesus, quando chega domingo, mas segunda, sexta, o sábado, onde é que está Jesus? Você pensa nele. Não é rezar 30, 40 minutos por dia ou mais de uma hora você fica a rezar, repetir as mesmas palavras que você faz. Jesus está a te ouvir, ou Deus está a te ouvir. Mentira! O que você faz? Ainda podes envisar o Jesus de um canto da rua pedindo às pessoas que deem aos seus corações e ele talvez escuta dizer: amor é tudo. Mostra amor a todas as pessoas e aceita-me em seu coração para ser salvo. Também podes envisar Jesus andando nas vilas, dando dinheiro aos pobres ou dizendo que só acreditam em mim. Obedecendo não é mais necessário, nem trabalho de qualquer maneira. Esses são, de certeza, de algumas visões que temos em Jesus Cristo, que têm circulado das cabeças de milhões de nós. Essas imagens precipitações, falha no teste de cuidadosamente de examinar a Bíblia historial. Com essas imagens, sabe o que a gente faz? A gente até falha de ir procurar examinar a Bíblia. O que a Bíblia está a dizer? Você esquece. Eu desconheço Jesus, acredito em Jesus como Salvador da minha vida. Aleluia. Eu sou filho de Deus. Você sabe lá o que é isso que você está falando. Eu vou para a igreja, eu sou filho de Deus, eu sou aqui. Historial. Essas imagens, percepções, falha no texto de cuidadosamente de examinar a Bíblia historial, de examinar a história da Bíblia. Você sabe a história da Bíblia ou você só escuta o que o pastor te diz e você só lê aqueles versos que dão a ti? Não estamos a voltar para trás. Nossas mães não podiam ler, mas até tu vê a tua mãe, você tem amor, tens que ler para a tua mãe. Se calhar ela vai entender melhor que tu tens que ler, explicar na mãe. Quando não souber ler, eu disse, os filhos são mais perto que a gente. Se não puder, tem que rezar com a família, sempre disse. Eu disse nos meus vídeos, vocês não me seguiram. Eu já estou passando. Eu vim ali com uma bomba, pam! Quem tiver ali apanhar, apanha. A migalha que caiu, apanha. Não quiser apanhar, estou continuando o caminho. Não estou aqui para repetir as coisas. Repetindo, rezar, repetir também é pecado. E eu estar aqui a vos falar repetindo as mesmas coisas é pecado. Tenho que vos falar de hoje. A Bíblia é tão longa. Não tem fim. Você vai ali amanhã e volta depois. Vas à frente e volta. Nós nunca falamos tudo da Bíblia. Nunca ninguém nos ensinou tudo que está dentro da Bíblia. A não ser que você tenha que fazer esforço de procurar também. Você tem que procurar a Bíblia em si, para a sua salvação. Você próprio tem que ler. Aí eu não gosto de ler. O pastor já foi na igreja. O pastor já leu. Não tenho tempo.
eu não vou ler nada, mas eu sou do Cristo. Os dias são curtos. Os dias são curtos, você sabe melhor do que eu. O amplamente montado pelos factos que sempre for acessível. E você verá as provas disso, sem dúvida, se leres a Bíblia. De frente de tudo, sempre produzido o verdadeiro Jesus Cristo, desconhecido pelos cristãos, você vai vendo, se você ler a Bíblia. Você vai conhecer o verdadeiro Jesus se você lendo a Bíblia. Não é só esperar que o pastor te dê os versos. Se você lendo a Bíblia. Siga, meus irmãos. Só lendo você vai conseguir compreender a diferença de tudo. Exatamente examina a vida e os ensinamentos das pessoas mais influenciais. Examina o Jesus Cristo pelos conhecimentos do cristão. Exatamente examina a vida e os ensinamentos das pessoas mais influenciais na história da humanidade. Isso leva-te numa extraordinária viagem emocionante pelo corredor da vida e o tempo. Pelo corredor da vida e o tempo, enquanto você estiver correndo nessa vida, corredor dessa vida, tens que te dar o tempo também de ler essa Bíblia. Jesus Cristo, corretamente, e ele responde as melhores perguntas sobre ele, diretamente pela Bíblia e a história. As perguntas de Jesus Cristo, tudo está na Bíblia. E da história, nos diz, tudo está na Bíblia. Eu vou vir aqui falar de que então fica mágico. Não, Bíblia. Bíblia. Vocês falam que Bíblia é sagrada, né? Sagrada. Se é sagrada, então vamos lê-lo. Vamos saber o que é que está dentro da sagração. Epa, isso aqui está a levar muitos minutos, mas vocês têm que ver isso, porque isto é um bocadinho, tem mais 20 minutos, isso vai levar 1 hora. Isso vai ter que levar 1 hora. Você poderá que poucos têm compreendido como é que o verdadeiro Jesus era na aparência. Qual era a proposição da sua vida, a sua missão, quando ele nasceu, por que ele tinha que morrer. Ele sempre existiu? Isso tudo são perguntas que você faz, você tem que fazer e você vê na Bíblia. O que significa que ele era o profetizado Messias, o Cristo. O que significa isso? Ele aboliu os 10 comandamentos? Ponto de interrogação. Foi o evangelho ser pregado sobre si mesmo? O evangelho foi pregado sobre si mesmo ou alguma outra coisa? Ponto de interrogação. O que ele ensinou através de ser nascido de novo? Ponto de interrogação. Será que Jesus ensinou que nós cristãos temos que observar a Páscoa? E se ele profetizou, como? Ponto de interrogação. Você tem que começar a ver isso tudo. Repete esse vídeo e vê. O que é através da observância dos outros dias. E o que ele disse através da observância dos outros dias. Quem vai governar com ele no mundo que vem? Ponto de interrogação. O que é o reino de Deus? Ponto de interrogação. Vocês não é só porque ouvir o reino de Deus. O que é? O que é o outro Jesus de que o apóstolo Paulo disse-nos ou se refere? Ponto de interrogação. Todas essas perguntas e muito mais são claramente respondidas em plena fácil. Em plena fácil. E uma linguagem compreensiva, como alguns filmes, o livro volta a certos eventos, neste caso acerca da vida de Jesus, estão na Bíblia, trazer ocasiões e repetições, onde adicional pontos têm que ser postos. O mais difícil é nós e as pessoas de admitir ser errado. Admitir ser errado, de falso conhecimento e de aprendendo o verdadeiro conhecimento no seu lugar não é fácil e isso pode ser doloroso a uma experiência incrível. O mais difícil é nós, as pessoas, admitirmos sermos errados. De falso conhecimento. Nós não admitimos que é falso conhecimento e do aprendermos o verdadeiro conhecimento no seu lugar não é fácil.
Você, se alguém já foi mentido, como é que você vai aceitar que alguém vem te falar a verdade? É muito difícil. Você vai ver fogo esse tempo todo, essa experiência. É uma experiência incrível. Isso tudo que eu fiz, isso tudo que eu dei, isso não pode ser, não. Mas você, porque você não procurou? Você não consultou? Você aceitou sem saber, sem ver? É perigoso. Deitar para fora todas as ideias preconceituadas, todas as ideias que você guardou, todas aquelas imagens que você teve, tudo isso. Você, não é que a gente vê quando você vê, você não vê, aparece no Congo, os pastores que estão a ressuscitar os outros, quando vejam mentira, mas como é que se diz? Epá, sei lá. Os crentes deles, as pessoas dele que vão à igreja não admitem. O pastor não pode estar errado. Esse pastor, epa, eu não aceito. É mentira. É mentira, não pode. Mas, epa, pronto, aconteceu. É possível. É possível. Quem é que vai acreditar? Eu aprendi a comer quizaca. Você está me falando hoje para comer, não comer quizaca. Quizaca que eu comia está mal. Se tivesse mal, já podia estar morto. Então a minha quizaca está boa. Mas talvez essa quizaca, quando meter o olho de palma demais, pode te fazer mal. Você tem que saber. Se quando alguém vem te dizer o porquê, você vai, consulta. Né? Não permita tu mesma de descontar nesse qualquer escritura desse livro, simplesmente porque tu não é acostumado com essa particularidade, acreditar mesmo que ela foi ensinada toda a sua vida. Não é fácil. Uma coisa que você foi ensinado toda a sua vida, alguém chega e te diz, isso não é bem assim. Não sai flecha, já nem sei, sai ofensas. O que é que ele é? Quem é que tu pensas que tu és? Não, as coisas não são assim. Em vez de diligentemente investigar, você investiga. Nas páginas da sua Bíblia, o que está revelado nela, seja como Berean gregos, está a ver os Berean gregos, o que é que eles faziam quando receberam as palavras das pregações do apóstolo Paulo, com a prontidão de espírito, e procuraram nas escrituras, foram de novo na escritura, depois do apóstolo Paulo lhes ensinar, lhes falar, eles por trás iam nas escrituras para ver como é que é, o que é que esse Maria está falando, será que está certo ou não? Vê no Acts 17, versículo 11, fala, apóstolo Paulo estava a ensinar os outros, falava, você está falando, deixa a gente também ver mesmo se é aquilo que está lá. Você não investiga. Leia o livro, incluindo todos inserir. Todos inserir quer dizer todos os parágrafos, não é toda a Bíblia. Quando alguém está a te dizer uma coisa, quando você está a ler dos Actos, começa no capítulo 1, vai ainda por cima até o fim. Dá horas, investe o teu tempo na Bíblia também. É muito importante. Contexto até o fim da conclusão, você ali é que você possa compreender. Prepara-te de ser surpreendido, se não dizer chocado. Quando você está a ler a Bíblia, tens que te preparar de ser surpreendido, para eu não te dizer até chocado. Cuidado! E depois tu acerca daquilo, chocado com aquilo que tu vai aprender. Enquanto leres com um pensamento livre, tu não terás absolutamente dúvida que o verdadeiro Jesus Cristo não é do conhecimento do cristianismo de hoje. Você vai lendo. Isso eu te garanto a ti. Leia e vem de volta, epá. O tempo chegou, vocês têm que se subscrever para eu ir mais com palavras. Vamos falar também da 10ª parte. Eu já escrevi, Deus está me dando todas as cabeças. Já falei, 10ª parte, temos que falar de Jesus, temos que falar do judeu, de onde a Bíblia veio, porque gente não sabia. Eu estou procurando e estou sabendo. Eu quero que vocês também saibam. Vamos falar. E de quem inventou o cristianismo também temos que saber ou não? O que é que você vai ensinar aos filhos? Você, quando te pergunta quem inventou o cristianismo, o que é que você vai dizer? Jesus Cristo. Vai ler a Bíblia. Muito obrigado a todos. Subscrevam, ajudam para a gente poder ter assim, programas livres, onde as pessoas têm que dar opiniões.
É a altura da gente ajudar os outros, as gerações que vêm. Vai. Obrigado a todos. Tem que se fazer Lingala, talvez daqui a 3, 4 dias a gente vai falar de novo. Obrigado e Deus esteja com todos. Bye bye.